Essa é a Praça Carlos Gomes, ou Jardim Carlos Gomes, como era conhecido na época, no ano de 1911, uma praça localizada bem no centro da cidade de Campinas, que marca o início da história desses 99 anos de Guarani Futebol Clube. Foi nessa praça, no dia 1º de abril de 1911, que se reuniram 12 jovens. É possível que mais pessoas tenham participado, mas esses são os 12 nomes que ficaram marcados, registrados na ata de fundação do clube. Desses 12, 2 eram italianos. Vicente Matalo, ou Vicenzo Matalo, tinha 18 anos, e Antônio De Luca, então com 16 anos. 9 desses meninos eram filhos de imigrantes italianos, Pompeu De Vito, com 15 anos, e seu irmão, Romeu Antônio De Vito, com 16 anos. Ângelo Panattoni, também 16 anos. José Trani, 16 anos. Júlio Palmieri, 16 anos. Hernani Filippo Matalo, também com 16 anos. Miguel Greco, 17 anos. José Giardini, 18 anos. Luiz Bertoni, o mais velho de todos, com 19 anos de idade. E um desses meninos era descendente de família alemã. Seu nome era Alfredo Seifert Jabobi Jr., com 18 anos de idade. Poucos sabem, mas o Guarani por muito pouco não se chamou paulistano ou internacional. Isso teria acontecido não fosse a intervenção do jovem José Trani, de 16 anos, que aliás chegou atrasado à reunião e sugeriu que o nome do novo clube fosse Guarani, em homenagem à ópera do maestro Antônio Carlos Gomes, campineiro, sucesso no Teatro Scala de Milão. O nome foi aceito em uma nova eleição entre todos. Para fugir de eventuais gozações devido ao fato do dia 1º de abril ser o Dia Internacional da Mentira, ficou definido que a ata de fundação do novo clube, o Guarani Futebol Clube, seria datada do dia 2 de abril de 1911, um domingo. Foi um dos primeiros troféus que o Guarani ganhou na sua existência. Clube fundado no dia 2 de abril de 1911, seu fundador, seu Pompeu de Vito. Seu Pompeu, o Guarani mudou muito da sua fundação de 1911 a 78? Muito mesmo. O senhor não tinha a menor ideia, quando fundou esse clube, que pudesse chegar na expressão que é hoje? A intenção era muito grande desde aquela época da minha mocidade, mas alcançou uma situação que hoje não era prevista, não, pelos rapazes que fundamos o clube naquela ocasião. O senhor teve muita dificuldade inicial? Tive mesmo. E tenho que lhe dizer que, por capricho, o Guarani está assim. Desde os primórdios da fundação, eu encontrei oposição, mas que foi preciso fazer um trabalho grande de aglomerar o número de sócios suficientes para poder dar vida ao clube. E mais outra coisa, eu tive dificuldade de organizar a diretoria, porque eu fui 7 vezes presidente do clube. No início ele disputava campeonatos municipais. Ele acabou se tornando em Campinas o time mais vezes campeão. Ele tem 11 títulos municipais. De 1927 a 1931, ele foi convidado a participar da primeira divisão do Campeonato Paulista, na época amador, pela Associação Paulista de Esportes Atléticos, que seria a Federação Paulista de Futebol daquela época. Depois ele retornou, ele permaneceu como amador na década de 40, enquanto que na capital o futebol se transformou em profissional. Na década de 40 veio então o título de campeão estadual amador, que foi a grande conquista do clube naquela fase do amadorismo. Essa foto é de 1944. Essa foto é do time campeão do interior e posteriormente campeão amador do estado de São Paulo de 1944. Godet, Luiz de Almeida, Alcides, Orestes, Grita, Arlindo, Dorival, Piolim, China, Chiquinho e Dirceu. Estes são os heróis de 1949. Esse foi o time que nós jogamos a partida aqui em Campinas e vencemos por 5-0. Posteriormente nós disputamos uma partida esta em São Paulo. O Dirceu machucou-se nesse jogo e jogou o Zico na ponta esquerda. Nós descemos do trem, descemos na estação da Paulista. E o caminhão, nós em cima do caminhão, banda de música, e esse atriz de mar inteirinho. Foi a maior festa que eu já vi. O senhor se sentiu um herói? Não, herói também não, né?
Mas é uma satisfação ser campeão. Com o acesso conquistado à primeira divisão do futebol paulista profissional, era hora de procurar uma nova sede que desse mais pujança ao Guarani Futebol Clube. E o local escolhido foi o edifício R. Monteiro, na Rua Barão de Jaguara, no centro de Campinas. Foi lá que o Guarani completou seu aniversário de 50 anos. Nós estivemos lá, visitando a sala 801. Qual que é seu nome? Odair, você faz o que? Você é zelador do edifício? Zelador do edifício. O edifício R. Monteiro. Isso. Essa sala 801 é onde funcionou a administração do Guarani? Exato. Isso aqui era a sede administrativa do clube? Isso, era sim, foi. Tá fechada hoje, Odair? Hoje ela tá vazia, tá fechada. Vamos dar uma voltinha lá só para mostrar para o pessoal como é que era o espaço que o pessoal utilizava, mesmo que muito diferente, né? Exatamente. Poxa vida, rapaz, isso aqui é história pura. Pois é, aqui funcionava a sede administrativa do Guarani Futebol Clube. Essa era a vista aproximada do que eles tinham. Muitos desses prédios já existiam. Os casarões eram aqueles mesmos. Isso é para mostrar para vocês um pouquinho da nossa origem, do nosso início, nesses 99 anos de história do Guarani Futebol Clube. Muito obrigado, viu, Odair? Me arrepia. Isso aqui me arrepia, sabia? Sala 801 do edifício R. Monteiro, na Rua Barão de Jaguara, em Campinas, um dos mais tradicionais edifícios comerciais da cidade. Cada vez fica mais difícil para o Palmeiras, que precisa de 2 gols de vantagem. Beto Fuscão, Careca. Bom domínio, a chance do Guarani vai sair do... Esse foi o gol marcado pelo jovem atacante Careca no dia 13 de agosto de 1978. Gol que determinou a vitória do Guarani sobre o Palmeiras por 1-0, a conquista do único título nacional com uma equipe do interior do Brasil. Vale a pena conferir a comemoração de um dos fundadores do Guarani, o senhor Vicenzo Matalo. Luiz Eduardo Lobo descobriu no Rio um velhinho italiano que vibrou muito mais do que qualquer campineiro com a vitória do Guarani. A decisão do Campeonato Brasileiro foi acompanhada no Rio por uma pessoa muito especial. Vicente Matalo, de 86 anos, fundador e primeiro presidente do Guarani. Em sua casa no Flamengo, seu Vicente viu o jogo pela TV, ao lado de Dona Angelina, com quem é casado há 65 anos, e dos filhos. Seu Vicente estava confiante na vitória e pedia calma a toda hora. Assim você sofre de coração. Sai devagar. Aos 35 minutos do primeiro tempo, Dona Angelina, Guarani doente, muito nervosa, saiu da sala para rezar. Seu Vicente vibrou muito com o gol de Careca. Depois contou que havia sonhado com a vitória. Eu fazia uma comparação porque eu estava vendo o Guarani fazer o gol. Então, eu acordava a todo momento, né? E via que certo que o Guarani ia ganhar. No segundo tempo, Dona Angelina, mais calma, voltou para o lado do marido. Antes mesmo do fim do jogo, eles já comemoravam o Campeonato Brasileiro, esperado há 67 anos. No ano seguinte, em 1979, o Guarani seria o 4º colocado da Taça Libertadores da América, competição que o Bugre disputou ainda mais 2 vezes na sua história, em 1987 e em 1988, como vice-campeão brasileiro. Essa história viu ainda mais uma final de Campeonato Brasileiro disputada em 1986, outra final de Campeonato Brasileiro disputada em 1987, a final do Campeonato Paulista de 1988, quando o Neto marcou esse golaço de bicicleta, calando o Morumbi. Vimos times mágicos como o de 1994, com Amoroso, Djalminha, Luizão e tantos outros craques que vestiram a camisa bugrina. E depois de ter o seu nome manchado, ver a sua história ser jogada no lixo por conta de má administração, o Guarani Futebol Clube, mergulhado em dívidas, conheceu o inferno, colecionando vários rebaixamentos, foi visitar a Série C do Campeonato Brasileiro. Conseguiu nos últimos 2 anos 2 acessos da Série C para a Série B e agora da Série B para a Série A. O Guarani está de volta entre os grandes clubes do Brasil.
Essa é a imagem que fica nesse momento de comemoração dos 99 anos do Guarani Futebol Clube. Uma torcida apaixonada, uma torcida que mesmo sofrendo, mesmo visitando o fundo do poço, conseguiu se reerguer, conseguiu se levantar e consegue acreditar num Guarani maior, num Guarani melhor, mas acima de tudo num Guarani vivo. E é assim, Guarani, que nós comemoramos os seus 99 anos. Seu centenário vem aí. Parabéns, Guarani. Toda essa história começou ali, à sombra dessas palmeiras imperiais. Essa é a nossa homenagem aos seus 99 anos de existência. Seja hoje e sempre Guarani Futebol Clube.